Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma ATPC das áreas de Ciências da Natureza e Matemática da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. O título da nossa ATPC de hoje é Desenvolvimento e Aprimoramento nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, com análise da participação, desempenho e habilidades frágeis das APs do primeiro e do segundo bimestre. Agora, vamos à nossa formação. É com você, Sâmia. Biologia, com Sâmia. Bom dia, professores. Na nossa TPC de hoje, nós vamos falar sobre as habilidades da AP. Em especial, nós vamos analisar os dados da AP da primeira série do primeiro bimestre. Lembrando que a primeira série não fez a segunda ainda, porque estavam escolhendo os itinerários formativos. Então, aqui, vou mostrar para vocês os dados que são de todas as escolas da diretoria. Vale a pena você saber da sua turma, das suas turmas, entrando no CAED e acessando os dados da sua escola e da sua turma, das suas turmas, né? Também explicando que nós temos os dados apenas como sinalizadores, né? Existem vários fatores que interferem nos dados que são coletados no desempenho, na taxa de participação e dos acertos também, não é? Por conta da própria situação que nós estamos passando agora da pandemia. Mas, como eu disse, os dados não deixam de ser sinalizadores, principalmente da primeira série, porque trazem a retomada de muitas habilidades do ensino fundamental. Todas as APs, elas retomam em algum momento as habilidades do ensino fundamental, mas da primeira série com mais intensidade. Então, vamos ver agora qual é a habilidade. A primeira habilidade, nós temos aí esse código alfanumérico, né? É do ensino fundamental do 7º ano, Ciências, a competência 10, que fala, né? Esse tema é tratado no 3º bimestre do ensino fundamental, na 7ª série, 7º ano, desculpe, que fala sobre as vacinas, né? Teve uma porcentagem de 5% de acerto. Vamos ver qual que era essa questão? Vamos lá. Então, o texto diz assim: o sarampo é causado por um vírus altamente contagioso. 90% das pessoas sem imunidade que compartilham espaços com pessoas contaminadas contraem a doença. O sarampo é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada quando ela tosse, espirra e respira. A principal forma de prevenção da doença abordada nesse texto é feita por meio e aí as alternativas, né? A alternativa correta, a alternativa D, vacinação da população. Como sugestão para o ensino médio, eu trouxe aqui, eu acredito que muitos professores já conhecem e utilizam o Khan Academy. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. É uma plataforma excelente que traz várias videoaulas e até exercícios que podem ser compartilhados em outras plataformas com os alunos. Esse vídeo, essa videoaula específica que fala sobre vacinas, ela tem aproximadamente 22, 23 minutos. Portanto, nós não vamos poder nem dar uma olhada aqui rapidamente. Mas fica a dica aí, está no Khan Academy. Ela conta desde a história da vacinação, do Edward Jenner, da varíola bovina, né? Da vaca, né? Da palavra vacina. Então, todo esse histórico das vacinas, até como elas agem no nosso organismo, a importância delas. Então, é um vídeo muito bom para o ensino médio. Porque o vídeo
Para algum professor que acha que vale a pena, né, inclusive pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia, sobre a polêmica toda das vacinas, que vale a pena fazer um pequeno projeto, né? Tem também alguns planos de aula que se encontram lá na revista Nova Escola, tá? Aqui, então, são 10 planos de aula para desenvolver a habilidade. Então, esses planos de aula também são adaptados até para o ensino remoto, fala sobre o descobrimento, alguns sobre a tecnologia, a imunização, né? Epidemias, a investigação da cobertura vacinal da escola, né? Conhecendo as vacinas, nossas cadernetas. Então, os riscos da não vacinação. Então, é interessante o professor, às vezes, ele pode usar um vídeo e usar um plano, adaptar, fazer a modificação, né? Afinal, a aula, o plano de aula, quem faz é o professor, de acordo com a necessidade, de acordo com o que ele acha interessante, da disponibilidade, né? Então, aqui são apenas algumas sugestões, né? Outra habilidade que também teve uma porcentagem bem baixa de acerto, que falava sobre a poluição atmosférica. Aliás, sobre a camada de ozônio, também é cobrada no ensino fundamental no 7º ano, né? Teve uma porcentagem de 6% de acerto, e essa camada de ozônio, quando a gente trata de poluição atmosférica, camada de ozônio, o aluno às vezes associa também com o efeito estufa. E há uma certa confusão entre o ozônio, o efeito estufa, a poluição atmosférica e os raios ultravioletas. Então, a primeira coisa que a gente teria que saber, que o aluno teria que se perguntar, é o que é esse ozônio? Ele é o bom? Ele é o ruim? Né? E também uma outra questão, que seria uma questão disparadora, né? Aonde está esse ozônio na atmosfera, na estratosfera, e qual é o papel desse ozônio? Né? Então, a questão que estava lá na P era: o que está fazendo o ozônio desaparecer? Hoje em dia, a atmosfera recebe compostos chamados de freons, gases que não existiam antes na natureza. Foram fabricados pelo homem para serem utilizados nos aerosóis, sprays, aparelhos de ar-condicionado, em algumas embalagens, etc. Esses gases não prejudicam os seres vivos, mas, quando são liberados para os ares, podem soltar uma substância que destrói o ozônio. A destruição mencionada nesse texto pode trazer consequências como, e aí a alternativa correta seria a alternativa A, câncer de pele. Então, é importante o aluno ter um contexto do que é o ozônio, né? Onde ele está, ele é bom, ele é mau. E qual é a função exercida pela camada de ozônio encontrada na estratosfera terrestre? Seria a questão disparadora. Aqui nós temos também 6 planos de aula para desenvolver essa habilidade, que fala sobre o ozônio na estratosfera. Também está na revista Nova Escola, né? Inclusive tem uma que fala sobre ozônio e raio ultravioleta, sobre a camada de ozônio. É bem interessante. Como eu disse, vale a pena dar uma olhada nesses planos para ter alguma ideia, alguma sugestão, e fazer o seu plano, modificar, adequar, de acordo com aquilo que você acha que dá para fazer com a sua turma. Novamente, também estou sugerindo aqui um vídeo do Khan Academy, que tem por volta de 6 minutos e meio, pouco menos de 7 minutos, que também fala sobre a camada de ozônio. Então, veja, é um vídeo curto para o ensino médio e que é bem didático, é uma videoaula, né? Vale a pena também dar uma olhadinha lá no Khan Academy. Nós aqui, infelizmente, não teremos tempo de passar um pedacinho desse vídeo, né? Nosso tempo aqui é bem curto. Bom, vamos falar agora das outras habilidades. A habilidade também, uma outra que foi pedida na P da primeira série no primeiro bimestre, foi a do ensino fundamental do 9º ano, de ciências,
a competência 13, que é propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Então, aqui traz questões que falam sobre as relações na sociedade, da natureza com a sociedade, o consumismo consciente, reciclagem, compostagem, sustentabilidade, coleta seletiva. Então, nessa habilidade, os alunos até que foram razoáveis. Como eu disse, são os dados da DE. Vale a pena você consultar no CAED as suas turmas. E, por fim, uma habilidade que foi também contemplada, né, foi uma habilidade do ensino médio. Então, ensino médio, 1 e 3 quer dizer que ela vai da primeira série até a terceira série do ensino médio, ciência da natureza e suas tecnologias, competência 1, habilidade 1, que fala sobre ecologia, fluxo de matéria, de energia, cadeias e teias alimentares, metabolismo energético, fotossíntese, equilíbrio dos ecossistemas, né? Vamos ver, então, quais eram essas questões. A primeira questão aqui que estou trazendo, pessoal, analisando, fala sobre processos de fotossíntese e respiração. A gente vai ver que nesta P, duas questões falavam sobre esses processos de fotossíntese e respiração, né? Então, a questão, muitas pessoas pensam que as plantas sobrevivem apenas da fotossíntese. Contudo, esses seres também realizam o processo de respiração celular para suprir suas necessidades energéticas. Para realizar esse processo, as plantas utilizam, então, qual o processo de respiração celular? Então, aqui a gente tem a alternativa, né? Glicose e oxigênio. Essas questões vale muito a pena trabalhar com os alunos de ensino médio, que fala sobre fotossíntese e respiração celular, fazer um comparativo, né? Uma outra questão, também abordando essa habilidade, que mostra, né, traz um infográfico aqui, um esquema, mostrando a fotossíntese que libera gás oxigênio e produz glicídios, que são açúcares, e os seres vivos, plantas, animais, que respiram e liberam, né, água e gás carbônico. Então, novamente, falando sobre respiração e fotossíntese. E aí, a questão era, esses processos se relacionam, pois consomem e liberam os mesmos gases na atmosfera. Então, essa seria a alternativa correta, né? E, por fim, a última questão, que era uma cadeia alimentar, mostrando aqui, na verdade, uma pirâmide ecológica de energia, né, onde os produtores são a base, e ali, conforme o nível trófico vai aumentando, a quantidade de energia que estava aqui produzida, né, feita pelos produtores, vai diminuindo, né? Então, essa questão perguntava, nessa cadeia, a maior quantidade de energia se encontra nos, e a resposta, produtores. Então, aqui também vale a pena retomar esses conceitos, né, de ecologia, né? Bom, pessoal, eu estou à disposição de todos, estou aqui à disposição, e agora o professor Sérgio, ele vai continuar a ATPC com a parte de ciência. Sérgio, agora é com você. Muito obrigada, pessoal. Ciências, com Sérgio. Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, irei realizar uma análise dos resultados de participação e desempenho
das APs 1 e 2 do componente curricular de ciências do 6º ao 9º ano, comparando os resultados da nossa diretoria de ensino com os da rede, bem como das habilidades em defasagem. Também discutirei sugestões de metodologias para serem trabalhadas na recuperação das habilidades em defasagem. Daremos início às nossas análises. Iniciaremos pelo 6º ano. Analisando a participação, podemos notar que a AP2 obtivemos uma leve evolução tanto a nível de diretorias de ensino quanto da rede. Observando agora o desempenho, podemos notar que na AP2 houve uma leve redução, tanto a nível de diretorias de ensino quanto a nível da rede estadual. Analisando agora as nossas habilidades em defasagem, na AP1 observamos a habilidade 03, uma habilidade do 6º ano, que diz o seguinte: selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo. Para essa habilidade foi observada um número de acertos de 29%. Analisando a AP2, a habilidade em defasagem, observamos a habilidade 16 do 5º ano, que diz o seguinte: adaptar e propor um cardápio equilibrado utilizando os alimentos regionais pela sua sazonalidade e associar a alimentação como promotora da saúde. Para essa habilidade, observamos um número de acerto de 33%. Dando continuidade às nossas análises, iremos agora para o 7º ano. Quanto à participação, podemos notar uma leve evolução em 1 ponto percentual na AP2, tanto a nível de diretoria de ensino quanto na rede. Já quanto ao desempenho dos estudantes, a AP1 e a AP2 tivemos uma porcentagem igual, 56%. Com relação à média da rede, a AP2 já houve uma leve queda de 2 pontos percentuais. Analisando agora as habilidades em defasagem, na AP1 observamos a habilidade 03 do 5º ano, que diz o seguinte: selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos d'água, da qualidade do ar atmosférico. Para essa habilidade, podemos notar 44% de acertos. Para a AP2, observamos a habilidade 06, uma habilidade do 6º ano, que diz o seguinte: concluir com base na análise de ilustrações ou modelos físicos ou digitais que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Para essa habilidade, observamos o número de acertos de 42%. Dando continuidade, iremos agora para o 8º ano. Quanto à participação, podemos notar que a AP2 obteve um leve aumento de 1 ponto percentual, tanto a nível da rede quanto na diretoria de ensino, em relação à AP1. Quanto ao desempenho dos estudantes, podemos notar que houve uma leve redução tanto a nível de diretoria de ensino quanto a nível da rede em relação à AP1. Analisando agora as habilidades em defasagens. A habilidade da AP1
observamos a habilidade 04, uma habilidade do 7º ano, que diz o seguinte: identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento das máquinas térmicas e outras situações do cotidiano. Para essa habilidade, observamos 42% de acertos. Observamos agora a habilidade da AP2, observamos a habilidade 8B do 8º ano, que diz o seguinte: identificar e explicar as interações que ocorrem entre os sistemas nervoso e endócrino, bem como as modificações no desenvolvimento do organismo humano nos aspectos comportamentais, morfológicos e fisiológicos. Para essa habilidade, podemos notar 42% de acertos. Dando continuidade às nossas análises, iremos agora para o 9º ano. Quanto à participação, podemos notar que na AP2 tivemos uma evolução tanto a nível de diretoria de ensino quanto na rede com relação à AP1. Analisando agora quanto ao desempenho dos estudantes, observamos também uma leve evolução tanto na diretoria de ensino quanto na rede com relação à AP1. Analisamos agora as habilidades em defasagem. Podemos notar que somente na AP1 tivemos uma habilidade abaixo de 50% ou uma habilidade que teve aí uma porcentagem de acertos um pouco mais baixa. Essa habilidade é a 04 do 9º ano, que diz o seguinte: planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores da luz podem ser formadas pela composição das 3 cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que ilumina. Para essa habilidade, observamos 44% de acertos. Quanto à sugestão para a recuperação das habilidades em defasagem, eu trago o trabalho com as metodologias ativas. E o que vem a ser as metodologias ativas? Metodologias ativas são uma forma ou métodos para pensar uma nova maneira, tá, de trabalhar ou de sair daquele ensino tradicional, que muitas instituições ou muitos professores ainda atuam. Tá? As metodologias ativas, ela é um princípio que já está posto na Base Nacional Comum Curricular, na nossa BNCC, na qual ela promove aí, né, o aluno como o protagonista do seu próprio conhecimento ou do seu próprio ensino-aprendizagem. Então, as metodologias ativas, elas vêm sendo colocadas, já postas há muito tempo nas nossas unidades, né, escolares. No entanto, muitos professores já vêm trabalhando com elas, né? E às vezes a gente não tem essa percepção que estamos trabalhando ou atuando com as metodologias ativas, em especial neste momento de pandemia, onde temos aí uma das principais utilizadas por todos os docentes é o ensino híbrido, né? Muito falado, muito difundido, discutido nesses últimos tempos. Então, o ensino híbrido nada mais é do que mesclar, né? Ou seja, na sua forma mais simples, não é somente isso. No entanto, a forma mais básica ou simples, resumida do ensino híbrido que nós utilizamos é a mesclagem, né, das tecnologias digitais com o ensino presencial. Tá? Então, nós estamos aí trabalhando dessa forma um pouco mais simplificada do ensino híbrido, que não é só isso, tá? Que nós estávamos trabalhando há muito tempo, quando, né, retornamos aí com o ensino presencial, então estávamos utilizando
parte das tecnologias quando o aluno não estava no ensino presencial e quando ele estava no ensino presencial, utilizávamos aí os métodos tradicionais de ensino. Então, as metodologias ativas, o modelo de ensino híbrido é uma das formas resumidas de serem trabalhadas é essa forma, a mesclagem, tá, do ensino remoto com o ensino presencial, que iniciamos aí com os trabalhos a partir da retomada do ensino presencial. Outra metodologia a metodologia, né, que eu gostaria de apresentar para os senhores é a sala de aula invertida, que também muito trabalhada por diversos professores, né, e muitas vezes nós não percebemos que estamos trabalhando com a sala de aula invertida. Ela nada mais é do que o professor, o docente, ele socializa e ele apresenta para o estudante um assunto, um tema a ser pesquisado, trabalhado fora da sala de aula, em sua casa, em sua residência, e ele irá fazer uma pesquisa sobre esse assunto colocado aí pelo professor. Na próxima aula, ou quando ele vier no presencial, ou quando o professor tiver aí aula com esse estudante, seja aí na forma remota, o estudante irá apresentar a sua pesquisa, aquilo que ele pesquisou, socializando aí com os demais colegas, e o professor irá trabalhar apenas com a mediação do conhecimento. Não que o professor não vá pesquisar, não vá estudar sobre o assunto. No entanto, ele vai auxiliar o estudante, tá, naquela pesquisa que ele fez, complementando e tornando assim o aluno protagonista do seu próprio conhecimento, retirando do professor aquela ideia que somente ele é o detentor do conhecimento, onde ele fala, o aluno escuta e o aluno apenas reproduz aquilo que já está posto. Não, o aluno, o estudante, ele irá fazer a sua pesquisa, fazer as suas anotações e irá apresentar para o professor e para os demais colegas. Desta forma, o professor irá atuar como um mediador, deixando que os estudantes desenvolvam o seu espírito científico, seu espírito de pesquisador, para que ele possa se tornar um curioso, né? Desenvolver essa habilidade, e dessa forma ele vai tomar mais gosto, mais apreço pelo estudo, pela leitura, pela pesquisa, seja de qual forma for, seja a partir de tecnologias digitais, seja a partir de outros materiais. O importante é que ele pesquise e que ele traga ali as anotações para que possa ser socializada com o restante da turma, e o professor vai mediando, tá, ali, complementando aquilo que o estudante trouxe. Então, esta é a minha sugestão para o trabalho, né, com as habilidades em defasagem no componente curricular de ciências. Espero que eu esteja aí contribuindo para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Um grande abraço a todos. Passo agora a palavra para a PCNP Alessandra. Alessandra, é com você. Física, com Alessandra Lente. Olá, professores de Física. Dando continuidade à pauta da formação da nossa TPC para o projeto Desempenho e Desenvolvimento, D&D, na área de Ciências da Natureza e Matemática, vamos analisar na plataforma CAED os resultados das APs de primeiro e segundo bimestres, com foco na participação, desempenho e habilidades frágeis do componente curricular de Física das escolas de ensino médio pertencentes à nossa diretoria de ensino. Vamos lá. Antes de iniciarmos a análise das APs de primeiro e segundo bimestre, tenho uma observação a fazer junto a vocês. Não faremos a análise da AP do segundo bimestre da primeira série do ensino médio,
pois o período de aplicação foi adiado devido à escolha dos itinerários formativos. Devido a isso, os dados ainda não constam na plataforma CAED. Vamos dar início, então, à análise da participação nas APs na plataforma CAED. Em relação à participação dos alunos de ensino médio nas APs de primeiro e segundo bimestre das escolas pertencentes à nossa diretoria de ensino, temos os seguintes resultados para o componente de física. A primeira série teve uma taxa de participação na AP do primeiro bimestre de 46%, bem acima da média da rede, que foi de 34%. Analisando a participação dos alunos de segunda série, houve uma queda em relação à AP do primeiro bimestre, pois no primeiro bimestre tivemos uma taxa de participação de 42% e já na AP do segundo bimestre houve uma redução da participação para 41%. Vale ressaltar que nas duas situações também ficamos acima da média da rede. Já para as terceiras séries, houve um aumento da participação dos alunos. No primeiro bimestre, tínhamos 43% de alunos que participaram da AP. Já para o segundo bimestre, essa taxa subiu para 46%. Também, na situação da terceira série, estamos acima da média da rede. Numa análise geral, temos então um ponto de atenção, que são os alunos das segundas séries. Peço a vocês que deem foco no acompanhamento da participação dos alunos de segunda série na execução das APs. Vamos agora analisar dados de desempenho das APs na plataforma CAED, com foco na porcentagem de acertos e dessa porcentagem de acertos, fazendo equivalente ao desenvolvimento das habilidades, a distribuição dos alunos em agrupamentos de níveis de proficiência: alto, médio, baixo e muito baixo. Analisando o desempenho relacionado à quantidade de acertos nas questões de física das APs de primeiro e segundo bimestre dos alunos do ensino médio da nossa diretoria de ensino, tivemos os seguintes resultados. Os alunos de primeira série tiveram um percentual de 34% de acerto nas questões de física na AP do primeiro bimestre, equiparando-se à média da rede. Os alunos de segunda série tiveram um percentual de 50% de acerto nas questões de física na AP do primeiro bimestre. E esse desempenho caiu em relação à AP do segundo bimestre, pois o percentual de acerto dos alunos foi de 46%. Vale ressaltar que, mesmo com essa queda, nos mantivemos acima da média da rede. Já os alunos de terceira série tiveram um percentual médio de acerto nas questões de física na AP do primeiro bimestre de 67% e manteve esse percentual nos seus resultados da AP do segundo bimestre. Lembrando que no primeiro bimestre superamos a média da rede e na AP do segundo bimestre nos equiparamos à média da rede. O ponto de atenção, apesar de termos apenas o resultado de desempenho relacionado à quantidade de acertos da AP do primeiro bimestre, é com a turma das primeiras séries. Peço a vocês, professores que lecionam física nas primeiras séries, que acompanhem na plataforma CAED o desempenho dos seus alunos nas questões de física, para depois organizar as suas aulas de recuperação de habilidades junto a esses alunos. Ainda analisando dados de desempenho com foco nos agrupamentos por nível de proficiência, temos os seguintes resultados após análise das APs de primeiro e segundo bimestres junto aos alunos do ensino médio. Na primeira série, os alunos com maior concentração de agrupamento se encontram no nível baixo,
Já na segunda série, esse maior agrupamento dá-se no nível de proficiência médio e nas terceiras séries, no nível alto. É importante, professores, que vocês, ao acessarem a plataforma CAED, analisem os seus alunos, as suas turmas, nesses níveis de proficiência, pois o direcionamento de suas aulas de recuperação de habilidades em defasagem encontram-se nos alunos que estão agrupados nos níveis de proficiência muito baixo e baixo. Ao clicarem nesses agrupamentos, vocês terão por nome os alunos que estão elencados nesses agrupamentos e as habilidades que eles ainda encontram-se em defasagem. Isso vai facilitar muito o nivelamento do desempenho de habilidades de suas turmas. Analisando agora as habilidades frágeis no componente curricular de Física, a partir dos resultados das AAPs encontrados na plataforma CAED. Analisando as habilidades identificadas nas questões de Física da AP de primeiro bimestre das turmas de primeira série, chegamos à seguinte conclusão: 2 das 4 habilidades, os alunos apresentaram baixo percentual de acerto. A habilidade 1 é uma retomada do 7º ano. Vamos focar na habilidade 3. Esse slide tem por objetivo mostrar que a habilidade 3 estava elencada no documento Habilidades Essenciais de 2021 como uma habilidade a ser desenvolvida no primeiro bimestre. Estava presente no caderno Currículo em Ação da primeira série, no componente curricular de Física, na situação de aprendizagem 1 e 4. Ao propor essas situações de aprendizagem, os alunos desenvolveriam essa habilidade em questão. Também estava presente na aula do CMSP do dia 23 de fevereiro, cujo título era Energia e Sociedade Sustentável. Sugestões de atividades para recuperação da habilidade em questão. 2 propostas de atividades para recuperar essa habilidade em defasagem estão presentes no final da situação de aprendizagem 1 do caderno Currículo em Ação da primeira série. Uma delas é o uso do simulador, intitulado Energia na Pista de Skate. Outra proposta é uma prática experimental denominada Looping Vertical com Copo de Água. Nas 2 situações, todas as orientações para o desenvolvimento dessas atividades encontram-se no caderno do professor. Também podemos citar uma atividade para o desenvolvimento dessa habilidade em defasagem, uma proposta de desenvolvimento de um projeto de uma montanha-russa para um parque de diversões. Essa proposta encontra-se no final da situação de aprendizagem 4. E lá, você, professor, poderá ajudar o seu aluno a desenvolver o seu projeto de construção de montanha-russa e, consequentemente, vai fazê-lo com que ele desenvolva essa habilidade em defasagem. Vale lembrar que o uso de objetos digitais de aprendizagem são muito importantes nas aulas de recuperação. E você sempre poderá encontrar esses objetos digitais de aprendizagem no site do Currículo Mais. Analisando as turmas de segunda série, foram encontradas 7 habilidades presentes nas questões de Física da AP de primeiro bimestre e 6 habilidades nas questões de Física na AP de segundo bimestre. 2 habilidades na AP de primeiro bimestre tiveram baixo percentual de acerto. O mesmo se deu na AP de segundo bimestre. Vamos analisar uma habilidade com baixo percentual de acerto do segundo bimestre. E a habilidade em questão é avaliar a conservação de energia em sistemas físicos, como nas trocas de calor com mudanças de estado físico e nas máquinas mecânicas e a vapor. Habilidade 2 em defasagem, segundo resultados da AP de segundo bimestre, presente nas questões de Física, está
elencada a ser desenvolvida no segundo bimestre, segundo o documento Habilidades Essenciais 2021. Também está presente para ser desenvolvida no caderno de segunda e terceira série São Paulo Faz Escola, na área de Ciências da Natureza, no componente curricular de Física, no tema 4. A atividade 2 apresenta essa habilidade para ser desenvolvida na situação de aprendizagem em questão. Também, na busca no repositório do CMSP, quando você elenca essa habilidade em questão, aparecem várias aulas que podem ser trabalhadas para sanar essa habilidade em questão. Como sugestão para recuperar a habilidade em questão, sugerimos uma atividade que está presente no caderno São Paulo Faz Escola, volume 1, segundas e terceiras séries, no componente de Física, no tema 4, atividade 2, onde sugere-se que os alunos explorem a animação Máquina de Heron, disponível no site do Currículo Mais, e após essa exploração, responder algumas questões direcionadas ao tema, você fará com que seus alunos sanem essa habilidade em defasagem. Vale lembrar que esses questionamentos também estão presentes na atividade 2. Para encerrar agora, faremos a análise das habilidades presentes nas APs de primeiro e segundo bimestres nas turmas de terceira série. Como vocês podem observar, na AP de primeiro bimestre, tivemos uma habilidade com baixo percentual de acerto, que foi a habilidade 5, que é relacionar o campo elétrico com cargas elétricas e o campo magnético com cargas elétricas em movimento. Já analisando as habilidades que foram desenvolvidas nas questões de física da AP do segundo bimestre, também analisamos que todas elas tiveram percentual de aproveitamento superior a 50%. Dessa maneira, vamos fazer uma análise da habilidade 5 presente na AP do primeiro bimestre. Para finalizar, como fiz nas outras séries, a habilidade em questão, analisada, para a gente estar conversando um pouco a respeito, que é a habilidade 5, presente na AP do primeiro bimestre, ela também se encontra nas habilidades essenciais 2021, no primeiro bimestre, para ser desenvolvido no caderno São Paulo Faz Escola, volume 1, segundas e terceiras séries, no tema 2, na atividade 2. Agora com física, a gente trouxe um exemplo aqui de uma aula experimental da física, né? Também da sequência da atividade 1, é uma aula que trabalha com força magnética, né, em fio percorrido por corrente elétrica. Apesar de os materiais envolvidos nessa prática não serem ali muito difíceis, né, possivelmente até existiriam na casa dos alunos, a sugestão nossa é trazer um vídeo. E esse vídeo é lá do canal Manual do Mundo, né, no YouTube, que justamente ele explica passo a passo esse experimento. Então, na impossibilidade de se desenvolver um experimento, a gente consegue, né, como alternativa, mostrar um vídeo, né, onde o apresentador, ali no caso, a pessoa do canal do YouTube, ele faz e explica essa atividade, e a partir daí, o professor, então, poderia, né, continuar a atividade. Então, como se já tivesse desenvolvido o experimento, então vamos discutir os resultados e vamos, então, fazer a resolução colaborativa das questões que estão previstas no caderno Aprender Sempre, tá bom? Essa é uma possibilidade aí dedicada para os professores de física. No primeiro semestre, fiz uma orientação técnica com os professores de física para juntos analisarmos a plataforma CAED e identificarmos as habilidades frágeis. Na ocasião, foi detectada a habilidade 5 como habilidade em defasagem, resultado das questões de física da AP de primeiro bimestre. Nessa ocasião, sugeri uma atividade de recuperação para que esses professores
fizessem junto às suas turmas. Dessa proposta para as 48 escolas, tive devolutiva de 17 delas. Esses professores que me enviaram atividade de recuperação fizeram uma proposta usando metodologias diversificadas para recuperar a habilidade 5 e conseguiram, na maioria das situações, sanar essa habilidade em defasagem, como constam nos documentos enviados para mim. Agradeço a participação de todos os professores de Ciências da Natureza e Matemática na nossa TPC, especialmente aos meus queridos professores de Física. Agora passo a palavra para Ciomara. Química, com Ciomara Corrêa. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje irei analisar os resultados das APs do primeiro e segundo bimestres do componente curricular de Química. Apresentarei todas as habilidades das segundas e terceiras séries do ensino médio do segundo bimestre. Irei apresentar as habilidades com menor índice de acerto e também será sugerido atividades de recuperação. Vamos analisar a participação e o desempenho dos estudantes na segunda série, comparando os resultados da primeira com a segunda AP. A participação dos estudantes a nível de diretoria de ensino manteve a média, e a média da rede diminuiu, continuando menor em relação à nossa diretoria. Já o desempenho, observamos que na segunda P diminuiu o percentual de acertos, tanto a nível de diretoria quanto da rede. Na terceira série, a participação dos estudantes na segunda P teve um leve aumento. Já o desempenho a nível de diretoria de ensino, como da rede, diminuiu. Na sequência, apresentarei as habilidades cobradas na segunda AAP em Química, lembrando que o professor visualiza os resultados na plataforma CAED, a nível de rede, diretoria, município, escola, turma e por estudante. A avaliação das ciências da natureza contou com 8 questões de química e 6 habilidades contempladas. A primeira habilidade cobrada na avaliação foi identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas. O percentual de acerto foi de 40%. A habilidade 2, reconhecer que há energia envolvida na quebra e formação de ligações químicas, apresentando um índice de acerto de 16% apenas. A habilidade 3, explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e de Bohr, apresentou um percentual de acerto de 66%. A habilidade 4, construir o conceito de ligação química em termos das atrações e repulsões entre elétrons e núcleos, apresentou um percentual de acerto de 63%. Habilidade 5. Identificar possíveis correlações entre os modelos de ligações químicas, iônica, covalente e metálica, e as propriedades das substâncias, temperatura de fusão e de ebulição, solubilidade, condutibilidade e estado físico à temperatura e pressão ambiente. Apresentou um percentual de acerto de 48%. Habilidade 6. Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica.
apresentou um percentual de acerto de 67%. A avaliação da terceira série contou com 8 questões também, e foram elencadas 5 habilidades. A primeira, aplicar conceitos de separação de mistura, de solubilidade e de transformação química para compreender os processos envolvidos no tratamento da água para o consumo humano. O percentual de acerto foi de 65%. Habilidade 2, utilizar valores de escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras. Calcular valores de pH a partir da concentração de H+, e vice-versa. O percentual foi de 47% de acertos. Habilidade 3. Reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas. Saber prever a quantidade em massa e em quantidade de matéria e em volume de base forte que devem ser adicionada a um ácido forte para que a solução obtida seja neutra, dadas as concentrações das soluções. O percentual de acerto foi muito pequeno, 23%. Habilidade 4. Interpretar a constante de equilíbrio com uma relação que indica as concentrações relativas de reagentes e produtos que coexistem em equilíbrio dinâmico. Reconhecer os fatores que alteram o estado de equilíbrio químico, temperatura, pressão e mudanças na concentração de espécies envolvidas no equilíbrio. Prever como as alterações nas pressões modificam equilíbrios envolvendo fases líquidas e gasosas. Solubilidade de gases em líquidos. O percentual de acerto foi de 43%. E a última habilidade, habilidade 5, identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e a composição de moléculas simples, e reconhecer sua evolução histórica. O percentual de acerto foi de 71%. Focaremos agora nas habilidades com menor índice de acerto do segundo bimestre. Na segunda série, a habilidade com menor índice de acerto, como vimos anteriormente, foi a habilidade 2, reconhecer que há energia envolvida na quebra e formação de ligações químicas, apresentando um percentual de acerto muito pequeno, de apenas 16%. Na terceira série, a habilidade com menor índice de acerto foi a habilidade 3, reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas. Saber prever quantidade em massa, em quantidade de matéria e em volume, de base forte que deve ser adicionada a um ácido forte para que a solução obtida seja neutra, dadas as concentrações das soluções. O índice de acerto foi de apenas 23%. É importante analisar as habilidades cobradas nas avaliações externas e também nas internas para intervir, propondo atividades de recuperação das habilidades em defasagem. Sabemos dos desafios da educação em tempos de pandemia, mas também sabemos que o professor jamais desiste. Irei apresentar algumas sugestões de atividades de recuperação. Como sugestão para preparar a atividade de recuperação da habilidade com menor índice de acertos, vocês podem acessar a aula do Centro de Mídias do dia 7/6/2021 com o tema Energia de Ligação. Também pode acessar São Paulo Faz Escola, da segunda série, primeiro semestre, o caderno do professor, nas páginas 177 a 180. E ainda trouxe, como sugestão, 2 vídeos. Um deles fala sobre o experimento de química, queima de alimentos, e o outro, entalpia de ligação e entalpia de reação. Os links serão disponibilizados a vocês, inclusive o slide. Dentre as sugestões apresentadas, vamos assistir o vídeo sobre entalpia de ligação e entalpia de reação da plataforma Khan Academy.
A plataforma apresenta várias sugestões que podem ser utilizadas durante as aulas. Vamos falar de entalpia de ligação e como ela pode ser usada para calcular a entalpia da reação. Bem, entalpia de ligação é a energia necessária para quebrar 1 mol de uma ligação na fase gasosa. Então, diferentes tipos de ligação terão diferentes entalpias de ligação. Assim, tomemos como exemplo uma ligação simples entre carbono e hidrogênio. Vamos focar nessa ligação, ignorando as outras coisas que se ligam ao carbono, que representei aqui como essa nuvem, e pode representar uma proteína, um glicídio, enfim, um monte de coisas. Então, focando na ligação entre carbono e hidrogênio, vamos supor que essa ligação ela é quebrada. Sua quebra libera energia e divide o par de elétrons compartilhado entre ambos os átomos da ligação, de modo que o carbono permanece com um elétron e o hidrogênio com outro elétron. Veja que representei o elétron como um ponto ao lado do carbono e do hidrogênio. Assim, a variação de entalpia, isto é, o ΔH da reação, tem um determinado valor qualquer, que vou chamar aqui de EL, de entalpia de ligação. Há algumas coisas importantes a lembrar quando falamos de entalpia de ligação. Uma delas é que a entalpia de ligação é sempre positiva, de modo que sempre teremos de fornecer energia ao sistema para quebrar suas ligações. Uma maneira de se pensar sobre isso é que, se invertermos essa reação, isto é, se ao invés de quebrar nós estivermos gerando uma ligação, significa que a formação de uma ligação sempre libera energia, de modo que a entalpia será representada como um valor negativo. E a terceira coisa que vamos discutir acerca de entalpia de ligação é que você pode usá-la para estimar o ΔH da reação como um todo, isto é, a entalpia de reação. Esse assunto geralmente interessa aos químicos. A entalpia de reação está relacionada ao fato de a reação ser exotérmica ou endotérmica. Há muitas outras maneiras de se saber a entalpia de uma reação, assim como a lei de Hess, a variação de entalpia de formação de um composto, enfim, várias outras. Mas, voltando à utilidade da entalpia de ligação, vamos considerar o exemplo a seguir. Assumamos em uma reação devidamente balanceada o propino, isto é, o hidrocarboneto gasoso, cuja fórmula é C3H4, e o gás hidrogênio, H2, obtendo o gás propano, C3H8. Eu não sei quanto a você, mas eu sou meio ruim em olhar uma fórmula química como essa e saber exatamente como essa molécula se parece. Então, vamos considerar as estruturas de Lewis para essas substâncias da reação. Queremos saber qual é o ΔH dessa reação. Como podemos calculá-lo usando entalpias de ligação? Anteriormente, nesse vídeo, eu disse que a entalpia de ligação é a energia necessária para quebrar uma ligação específica. Desta maneira, vamos olhar para essa reação e encontrar quais ligações serão quebradas e quais serão formadas. E isso é muito mais fácil se utilizarmos as estruturas de Lewis. Bem, ao analisarmos a reação como um todo, veremos que, entre os reagentes, temos uma substância que apresenta uma ligação tripla entre carbonos e, ao comparar com os produtos, vemos que essa ligação tripla é desfeita no hidrocarboneto que se apresenta como o único produto da reação. Assim, é muito provável que esses hidrogênios realizem ligações entre os carbonos do propino, saturando esse composto e tornando ele no propano. Vamos escrever essas ligações para podermos calcular as entalpias com mais cuidado. Assim, vamos montar tabelas cujas primeiras colunas contêm os tipos de ligação. Nas segundas colunas, vamos apresentar os respectivos números de tais ligações. E, finalmente, nas terceiras colunas, vamos inserir o valor em kJ por mol da entalpia de ligação de cada uma dessas ligações. Os valores de entalpia de ligação você pode acessar em livros-textos ou mesmo online. Então, temos entre os reagentes, ou seja, temos como ligações que são quebradas, representadas aqui em vermelho, uma ligação tripla entre carbonos, cuja entalpia vale 835 kJ por mol, e duas ligações simples entre hidrogênios, valendo 436 kJ por mol a cada ligação. Entre os produtos, representados aqui em azul claro, ou seja, as ligações que são formadas, temos uma ligação simples entre carbonos, valendo 346 kJ por mol, e 4 ligações simples entre carbono e hidrogênio, valendo cada uma 413 kJ por mol. Agora, podemos usar todas essas informações no cálculo de variação da entalpia da reação.
Então, temos que a variação de entalpia de uma reação é a soma da energia para quebrar ligações mais a energia para formar ligações nesta reação. Lembre-se, contudo, que, para quebrar uma reação, deve-se sempre fornecer energia ao sistema, de modo que esse número será sempre positivo. De maneira análoga, a formação de ligações em um composto sempre libera energia, de modo que esse número será sempre negativo. Logo, ao substituirmos os valores adequados na equação, temos aqui que a variação de entalpia da reação é 835 mais 2 vezes 436, mais, e agora vamos tornar tudo isso negativo dentro do parênteses, menos 346 menos 4 vezes 413. Essa conta, ao ser resolvida, revela-nos que a variação de entalpia da reação tem valor de menos 291 kJ por mol. Isso significa que a reação entre 1 mol de propino gasoso e 2 mols de gás hidrogênio, formando 1 mol de propano, é uma reação que libera 291 kJ e, portanto, é uma reação exotérmica. É assim que você pode usar entalpias de ligação para calcular a variação de entalpia de reações. Na terceira série, como subsídio para as aulas de recuperação das habilidades em defasagem, sugiro que acessem as aulas do Centro de Mídias do dia 28/6/2021, com o tema Soluções aquosas e suas concentrações, e a do dia 5/7/2021, com o tema Titulação ácido-base. Também o São Paulo Faz Escola, Caderno do Professor, páginas 208 a 213. O Aprender Sempre, volume 1, Caderno do Professor, com o tema Classificando soluções aquosas como ácidas, básicas ou neutras, páginas 36 a 42. E também textos sobre o objeto do conhecimento e link de simulador sobre ácido-base da plataforma FET Colorado. Serão disponibilizados todos os links no grupo. Todo o material apresentado são sugestões, pois sabemos que cada escola apresenta características próprias e somente o professor conhece suas turmas. É importante lembrar que na recuperação e na retomada de conteúdos em defasagem, o instrumento avaliativo e as metodologias devem ser diferentes das anteriormente utilizadas para favorecer a aprendizagem de todos os estudantes. Encerro por aqui, agradeço a atenção de todos, espero em breve estar com vocês. Um grande abraço. Fiquem agora com a PCNP Sandra. Matemática, com Sandra Reis. Olá, professores, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos. Nessa TPC, faremos um breve olhar sobre os dados constantes na plataforma CAED referente ao componente curricular de matemática da AP1 e AP2 da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. Temos também como objetivo, além das análises dos dados, a busca de estratégias e aprendizagem para desenvolver as habilidades que estão frágeis. Nesta análise, verificaremos a participação dos estudantes e seu desempenho, da DE e a média da rede. A distribuição dos alunos por categoria de desempenho de acordo com o percentual de acertos, que será classificada em muito baixa, 25% de acertos, baixo, de 26% a 50%, médio, de 51% a 75%, alto, acima de 75%. Alunos que requerem atenção ou muita atenção e as habilidades com acertos menores que 50%. Comecemos nossa análise pelo 6º ano do ensino fundamental. Podemos perceber que houve uma diminuição na taxa de participação e no percentual médio de acertos da DE e da média da rede. Quanto à categoria por desempenho, nas duas APs há uma maior concentração no médio desempenho. No que se refere a defasagem de aprendizagens, foi elencado que na primeira AP, 212 estudantes requerem atenção,
e esse número sobe para 388 na segunda AP, e alunos que requerem muita atenção, 131 na primeira e 142 na segunda. Habilidades com acertos menores que 50% para o sexto ano. Na primeira AP foram 5 habilidades, na segunda AP também 5 habilidades. A que obteve menor número de acertos foi, na primeira AP, habilidade 9, com 26%. Identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, com o apoio de representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Produzir diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, com o apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Na segunda AP foi a habilidade 10, com 27%. Concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm as mesmas áreas podem ter perímetros diferentes. Ao observarmos os dados do sétimo ano do ensino fundamental, podemos perceber uma diminuição quanto à taxa de participação e percentual de acertos da DE e da rede. Quanto à distribuição por desempenho, há um maior número de alunos na categoria baixo desempenho nas duas APs. Estudantes com defasagem. 488 alunos requerem atenção na primeira AP, 676 na segunda. Requerem muita atenção, 217 na primeira, 161 na segunda. Habilidades com acertos menores que 50% para o sétimo ano. Na primeira AP foram 5 habilidades. A habilidade com menor acerto foi a 16, com 36%. Resolver e elaborar situações problema que envolvam a adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Na segunda AP, foram 7 habilidades. A habilidade com menor número de acerto foi a 13, com 24%. Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. Na oitava série do ensino fundamental, uma diminuição na taxa de participação e no percentual de acertos na DE e na média da rede. Quanto à distribuição por desempenho, observamos que na primeira AP, alto desempenho, na segunda AP, baixo desempenho. Referente a defasagens de aprendizagem, requerem atenção, primeira AP, 493 alunos, segunda AP, 586. Requerem muita atenção, 166 alunos na primeira, 167 na segunda. Habilidades com acertos menores que 50%, oitavo ano. Foram 5 habilidades na primeira AP, habilidade 22 obteve 32%. Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Na segunda AP foram 7 as habilidades, com acertos menores que 50%. Habilidade 11 atingiu 26%. Reconhecer-se duas expressões algébricas obtidas para descrever regularidades de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. Ao observarmos os dados referentes ao nono ano do ensino fundamental, percebemos um leve aumento quanto à participação da diretoria de ensino, mesmo não ocorrendo com a média da rede. Referente ao percentual de acerto, diminuição em ambas. Na distribuição do desempenho, classificam-se em baixo desempenho em ambas as APs. Estudantes com defasagem de aprendizagens requerem atenção 827 estudantes na primeira, 825 na segunda. Requerem muita atenção 265 estudantes na primeira AP, 241 na segunda. Habilidades com acertos menores que 50% nono ano. Primeira AP, 4 habilidades. Habilidade 24 atingiu 33%. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinado por retas cortadas por transversais, Teorema de Tales. Na segunda AP foram 10 as habilidades. Habilidade 15, 27%. Resolver e elaborar situações problema com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. Voltemos agora nosso olhar para o ensino médio. Primeira série, leve aumento na participação de alunos na DE, instável na média da rede. Quanto a percentual de acertos, diminuição em ambas. Categoria por desempenho. Primeira AP, alto desempenho. Segunda AP, médio desempenho. Estudantes com defasagens. 899 alunos requerem atenção, dados da primeira AP. 1.001 requerem atenção, dados segunda AP. Requerem muita atenção, 261 na primeira, 294 na segunda.
Habilidades com acertos menores que 50%, primeira série do ensino médio. Na primeira AP foram 2 habilidades, na segunda AP 10 habilidades. Habilidade 21 atingiu 24% na primeira AP. Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos, que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados. Na segunda AP foi a habilidade 16 com 31%. Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de primeiro grau. Ao analisarmos os dados da segunda série do ensino médio, notamos uma diminuição na taxa de participação, na DE e na média da rede, porém, um aumento no percentual médio dos acertos nos 2 casos. Quanto à distribuição dos alunos por categoria de desempenho, notamos que na primeira AP os alunos estão concentrados em médio, na segunda, alto. Quanto aos estudantes com defasagem em aprendizagem, alunos que requerem atenção na primeira AP 634, na segunda 631. Requerem muita atenção 196 estudantes na primeira, 194 na segunda. Habilidades com acertos menores que 50% da segunda série. Na primeira AP foram 2 as habilidades. A habilidade 4 atingiu 22%. Saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f de x igual a seno px mais c, a partir do gráfico dy igual a seno x, compreendendo o significado das transformações associadas aos coeficientes a, b e c. Na segunda AP, foram 2 habilidades também. A habilidade 1 atingiu 44%. Compreender o significado das matrizes e das operações entre elas, na representação de tabelas e de transformações geométricas no plano. Saber resolver e discutir sistemas de equações lineares pelo método de escalonamento de matrizes. Fechando a nossa análise de hoje, pela terceira série do ensino médio. Nela percebemos uma diminuição na taxa de participação e no percentual de acertos, na DE e na média da rede. Distribuição dos alunos por categoria de desempenho. Eles estão classificados em médio nas 2 APs. Estudantes com defasagens de aprendizagem, que requerem atenção. Primeira AP, 578 estudantes, 800 estudantes na segunda. Requerem muita atenção. 177 estudantes na primeira AP, 245 na segunda. Habilidades com acertos menores que 50%. Terceira série do ensino médio. Na primeira AP, houve somente uma habilidade, que atingiu 33%, que foi a habilidade 11, associar uma equação linear de primeiro grau com 2 incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Na segunda AP, foram 6. A habilidade 4 atingiu 14%, saber reduzir a ordem de uma equação a partir do conhecimento de uma raiz. A intenção da apresentação desses dados, além de colocá-los a par dos resultados, é fomentar a ideia e partilhas com o grupo de professores, de modo a facilitar as intervenções necessárias a este momento de retorno, dada toda a restrição e particularidade em que estamos vivendo. Tenho ciência das especificidades de cada escola e que os professores, em sua maioria, já devem ter elencado as habilidades a serem trabalhadas, através da plataforma CAED ou por avaliação diagnóstica própria, para se adequarem a este momento de retorno. E agora, o que fazer? Quais as sugestões de como desenvolvê-las? Como organizar a abordagem para o desenvolvimento daquilo que é fundamental e essencial? Por conta do tempo, para exemplificarmos, retomaremos as habilidades da avaliação de aprendizagem 2, elencadas anteriormente, referentes ao 9º ano do ensino fundamental e às terceiras séries do ensino médio. 9º ano. A habilidade em questão é a habilidade essencial referente ao 2º bimestre. Unidade temática números, objeto de conhecimento números reais, notação científica e problemas. Para trabalhar essa aprendizagem, temos como sugestão a retomada através da utilização do material do 9º ano, volume 2, do Currículo em Ação, que já vem com sugestões e orientações. Terceira série do ensino médio. Habilidade também relacionada ao 2º bimestre, temática números,
Objeto de conhecimento, teorema sobre as raízes de uma equação polinomial e relação de Girardi. Temos no material da terceira série São Paulo Faz Escola atividades relacionadas. Também contamos com videoaula. Essas habilidades também poderiam ter sido abordadas por meio de metodologias ativas? Sim, são várias as possibilidades. E os materiais disponíveis. Depende da habilidade a ser abordada, da criatividade e possibilidade de cada professor e escola. Deixamos algumas sugestões e esperamos também recebê-las. Encerro aqui minha participação nessa TPC. Deixo os meus contatos, já agradeço, espero o envio por vocês das boas práticas para que possamos socializá-las. Passo então a palavra à Sânia, que irá trazer as orientações para o preenchimento das listas de presença. Chegamos ao final de mais uma TPC. Lembrem-se de responder o questionário, formulário de presença, que ficará aberto até hoje às 23h59. Os professores que ministram aulas nos componentes do Inova, exclusivamente do Inova, devem responder o formulário exclusivo. Muito obrigada pela participação de todos e até breve.